Olá, nós vamos hoje tratar sobre solda, tipos de cordão e simbologia. Então, nós primeiro vamos entender que soldas são elementos de fixação ou de revestimento de materiais obtidos através da aplicação de calor, assistidos ou não por pressão. A representação em desenho técnico da soldagem é feita através de símbolos e devem fornecer, sem equívocos, as especificações sobre o projeto de solda. Então, na hora que eu tenho uma vista, o projetista vai ter que ter os cordões são desenhados, não são desenhados, e sim representados e compreende o seguinte: vai ter que ter símbolo elementar, vai ter que ter símbolos suplementares, cotagem, informações complementares e especificações de manufatura. Nós temos a linha com a seta indicativa onde é que ela vai estar sendo aplicada, a linha de referência e a cauda. Essas setas indicam a simbologia da solda. Então vamos lá. Se eu tenho aqui, ó, solda em todo o contorno, isso daqui quer dizer que esse círculo está dizendo que vai ter que soldar em todo o contorno, por exemplo, numa tubulação que vai de um gasoduto. Então, ao redor do tubo tem que colocar um tubo de frente para o outro e soldar todo o contorno. Onde é que vai ser feita essa solda? Em campo, tá certo? Aqui ele está dizendo a dimensão do cordão. A gente já vai ver qual a diferença do A e do Z. A gente vai mostrar, tá certo? A espessura com relação à espessura da solda. Aqui está dizendo a questão de acabamento da solda. Sinal se vai ser usinada, se ela vai ter o símbolo de contorno, vai ser convexo, no caso aqui pode ser convexo, côncavo ou lisa. Aqui o ângulo do chanfro, a abertura, a raiz, a distância entre as placas que vai ser soldada pode ser indicado também. O passo e o comprimento da solda, quer dizer isso? Quer dizer que eu vou dizer, olha, a solda vai ser tantos cordões de 10 centímetros, de 20 milímetros, localizado a uma distância, que é o passo, a cada 50 milímetros. E aqui na cauda vai ter as especificações do processo de soldagem. Aqui é o reflexo, o espelhamento da lei, né? Então, mais ou menos isso. Vamos olhar aqui mais para frente. O A, tá vendo? Ó? O A é essa distância aqui, ó, diagonal. Quanto é que de solda eu vou ter que deixar no cordão? E o Z é a lateral, ó, cateto desse triângulo. Então, eu vou indicar ou A ou Z. Se eu botar 5A, quer dizer que o A5, quer dizer que esse A tem 5 milímetros. Se eu disser 6Z, quer dizer que esse Z vai ter 6 milímetros, e assim por diante. Contorno em torno de todo o elemento, solda de campo, dimensões, né? Raiz representa o afastamento entre as peças, que as peças podem estar encostadas como podem estar afastadas. O ângulo de representação do chanfro. A gente vai já ver o que é o chanfro. Então, aqui a gente tem essa situação. Por exemplo, símbolo elementar quer dizer onde é que a solda vai estar sendo executada. Suplementar quer dizer que é uma solda, um cordão que está no campo, côncavo, é realizada em campo, em torno de toda a circunferência ou o contorno. Quer dizer aqui, informações complementares. SWAM, né? SWAM. Shielding Metal Arc
Welding quer dizer que é um eletrodo revestido, o tipo de eletrodo revestido que vai ser utilizado na soldagem. Em quantas dimensões? A5 quer dizer que essa dimensão aqui vai ter que ser de 5 milímetros, tá certo? Composto por 4 cordões de 100 milímetros, espaçados a cada 200 milímetros. Então, basicamente, aqui estão as informações que a gente vai precisar. Aqui é a cauda e aqui é a linha de referência. Então, nós vamos ter essas informações no nosso desenho. Não vai ter o desenho lá do cordão. Vai ter essas informações para dizer como é que eu quero a solda, as especificações da solda. Obviamente, o assunto solda é muito extenso. A gente só está aqui para quando vocês se depararem com as simbologias, vocês terem noção do que se trata num projeto. Quem for trabalhar com projeto de soldagem vai ter que se debruçar e estudar muito sobre solda. E aqui a gente tem alguns processos de soldagem. A gente pode ter soldagem por pressão, a gás, a arco, a alumínio térmico, ou processo por fusão, desculpa, por fusão e por pressão. Pressão pode ser caldeamento, aqui a gás, óxido acetilênico, a arco, a eletrodo, a alumínio térmico, que é o tungstênio inerte gás, e aí vai. E aqui por pressão, caldeamento, a térmico por pressão, a resistência, a gás por pressão, a frio. No caso de fusão, pode ser com eletrodo consumível ou com eletrodo não consumível. O eletrodo consumível pode ser manual, automática, submersa, com proteção de gás, que é a gente tem os exemplos, por exemplo, na hora que a gente vai arco submerso ou o tungstênio inerte gás, aqui vai ter o arco submerso. O arco submerso eu vi no grupo Edsqueróis na produção de bujão de gás. Então, você bota as duas cubas do bujão e ela gira e o arco fica aqui. Esse arco submerso é submerso como se fossem as partículas metálicas, umas partículas que não deixam a atmosfera oxidar o cordão. E ele vai girando as cubas e o arco fica aqui. Então, quando ele vai girando a cuba, ele vai soldando o submerso. Tá certo? Arco de carbono. Isso daqui, ó, como eletrodo não consumível, será o TIG, tungstênio inerte gás, que você tem uma atmosfera de argônio e que você vai ter a abertura do arco e o tungstênio não é consumido. E você vai ter que ter uma vareta que vai ser adicionada. A gente pode, como exemplos de solda por resistência, por pressão, você pode ter solda por ponto, indireta ou direta, contínua e de topo. Esse de topo por recalque e autogena de topo. Aqui um exemplo dessas soldas de ponto, vocês têm as carrocerias de carro. Você bota 2 eletrodos, juntando as chapas, bota uma chapa contra outra e bota 2 eletrodos. Passa uma corrente elétrica, o próprio material vai fundir através dessa resistência. Aqui nós temos as características dos chanfros. Então, aqui tem a união, se é a união reta, eu venho uma chapa contra a outra, encosto e passo o cordão de solda aqui. É a distância entre essas duas chapas. Você lembra daquele R, que é a da raiz, é a distância entre essas duas chapas? E a simbologia está aqui desse lado. Então, se eu tenho duas chapas encostadas uma contra a outra e soldo o cordão, eu vou ter uma solda reta. Não tem chanfro nenhum. Mas eu posso usinar aqui, ou passar no esmeril,
de um lado e do outro, formando esse V. Então, solda em V. A representação está aqui. Meio V, porque eu só faço o chanfro numa peça, a outra fica intacta. E venho, passa a solda aqui. Símbolo. Duplo V, tanto de um lado quanto do outro, nas duas peças. Ou X, também conhecido. Meio V, só usando uma das peças dos dois lados. U, forma esse U aqui, né? Duplo U, meio U ou J, o chanfro tipo Y. Porque qual a diferença do chanfro Y para o V? O chanfro V, ó, é toda a seção da peça é usinada. O chanfro Y é metade, ó. Metade de um lado, metade do outro. Meio Y, só metade de uma peça. Duplo Y, de um lado do outro, e ainda não é toda a seção, ó. É só parte dela. Em meio Y, então meio de um lado e meio do outro. E ainda tem o de flange, tá certo? Aqui são as representações que vai aparecer naquele cordão lá, que a gente mostrou, naquela indicação lá. Quando eu digo esse estilo, no caso lá, no exemplo, estava uma chapa, indicação dessa daqui. Desculpa, dessa daqui, ó, que era o tipo T. Estava essa indicação lá. Eu posso ter uma união em ângulo ou T unilateral, união em ângulo ou T bilateral, que eu soldo de um lado e soldo do outro. Esse unilateral só tem solda de um lado, a representação está sempre aqui. Em ângulo ou T bilateral e bichanfrado, que além de fazer o solda de um lado do outro, ainda faço o chanfrozinho. Sobreposta, boto uma chapa sobre a outra e soldo. O símbolo é igual. Ó. Sobreposta por pontos, eu boto um sobre a outra, só faço um pontinho aqui e outro pontinho aqui. Sobreposta por linha, então, eu boto uma sobre a outra e passo um cordão no meio aqui embaixo, entre as duas. E aqui a representação. Tipos de símbolo. Pode ser liso, de acabamento. Liso, convexo ou côncavo. Se é lisa, ela fica ó, retinha. Convexo, abaulada para fora, côncavo, abaulada para dentro. E a seguir aqui vocês têm exemplos de representação da solda, de alguns exemplos. Por exemplo, 3, essa solda aqui, ó, que tipo de acabamento é esse? Ó? Venho aqui, está aqui, ó, uma solda reta de 3 milímetros, a dimensão A. Você lembra qual a dimensão A? Então está aqui, ó, 3 milímetros, o chanfro, duplo, aqui está aparecendo com duplo U. E aí vai, meio V, e aí vocês vão vendo os tipos de acabamento que tem, exemplos que vocês vão se divertindo. Quem tiver interesse, vai olhando aqui os exemplos que temos, o tipo de solda, pega o símbolo lá na tabela, não é preciso decorar, só preciso consultar. Tá ok, pessoal? Então, são aqui exemplos para vocês verem que quem tiver interesse em trabalhar nessa área vão ter que estudar a norma indicando, trabalhando só sobre solda, tá certo? Até breve com um novo vídeo.